primeiro eu quero agradecer ao Mineiro, vereador, pelo convite aqui, por se organizar a gente na região, aqui agora trazendo para Santo Antônio da Platina. É um grande prazer, muito obrigado. Eu, na verdade, ele conheci mais ou menos faz uns 2 meses, né? Ele começou a falar para o telefone, ele insistiu, ó, tem que vir para Santo Antônio da Platina, tem que vir para Santo Antônio da Platina. Vou sim, fique tranquilo, vamos lá. Então vamos encaixar na agenda e quando a gente for para a região, mas faço questão de ir para Santo Antônio da Platina assim e prestigiar você e o pessoal aí da região. Olha, eu quero agradecer enormemente pela hospitalidade, peço desculpas pelo atraso. Eu vou conversar para vocês, eu sou uma pessoa meio psicótica com um horário também, sabe? A gente sabe quando a gente atrasa, no fundo a gente está gastando tempo dos outros. Então peço desculpas, mas que a gente estava num outro compromisso e sabe como é que é, né? Vai atrasando e a gente não conseguiu vir aqui no horário marcado. Todo mundo quer tirar foto com o homem, vai indo e atrasa mais ainda. Enfim, mas olha, eu tenho circulado no Paraná, estou nessa jornada, agora nesse período que começou a partir dessa data. Eu estou entrando novo nesse mundo da política, nunca fui político, não vou ficar falando mal da política também, falando que eu sou político, agora estou entrando, tá? Mas fui 22 anos juiz, vi muita coisa na minha carreira como juiz. Fui depois ministro da Justiça, também vi muita coisa como ministro da Justiça. Mas mantive durante toda a minha carreira pública os meus princípios e os meus valores. O fundamental deles é a integridade, é a honestidade. A gente ensina lá para a nossa família, para o nosso filho lá em casa, o que a gente ensina? A honestidade. A gente fala para ele, meu filho, você tem que se dedicar nos estudos, você tem que se esforçar no trabalho, você tem que estar duro. Se você fizer isso, você vai abrir oportunidades para você prosperar na sua vida. Na sua empresa, no seu local de trabalho, você está lá com o teu colega e você normalmente se porta de maneira honesta. Você quer ensinar para o teu colega de trabalho, para os teus empregados ou para o teu ambiente ali, honestidade, integridade, porque você sabe que é assim que as coisas têm que ser na vida. O que a gente precisa fazer é a mesma coisa na política, não é mesmo? A gente precisa, se a gente faz isso em casa, se a gente faz isso no nosso local de trabalho, porque a gente sabe que isso é importante, porque a gente sabe que a vida tem que ser pautada dessa forma. A gente não pode achar que na política pode ser diferente. Durante a minha carreira como juiz, a gente combateu a corrupção, mas não foi sozinho. Eu sempre digo para todo mundo, olha, a Operação Lava Jato, na qual a gente rompeu com a impunidade da grande corrupção, que a gente começou a colocar gente desonesta, poderosa, pela primeira vez na prisão, porque pagaram, receberam propina, foi um grande marco, mas não foi o trabalho do juiz, não foi o trabalho do procurador, não foi o trabalho do delegado, foi uma conquista da sociedade brasileira. Só foi com o apoio da sociedade brasileira que a gente conseguiu fazer aquele trabalho. E mais, eu ouço isso muito, Mineiro. Só foi possível fazer isso, só foi possível ter uma Operação Lava Jato, porque ela começou no Paraná. Muita gente me falou, olha, se não tivesse começado no Paraná, não tinha dado certo. E quando a gente vê aquelas manobras processuais, muitas vezes para tirar o processo de nós da Curitiba, aqui do Paraná, a gente tem isso como verdadeiro. Foi o Paraná que deu o apoio inicial até que a operação se tornasse naquele momento refreada. Depois fui para o Ministério da Justiça, me diziam a mesma coisa que falavam lá na Operação Lava Jato quando a gente começou. Na Operação Lava Jato me diziam, olha, é impossível você combater a corrupção, você vai quebrar a cara. A gente foi lá e mostrou que isso não era verdadeiro. É mais de 150 pessoas condenadas, presas, 6 bilhões de reais recuperados só para a Petrobras, segundo ali dados oficiais. No Ministério da Justiça me falava a mesma coisa, é impossível combater o crime organizado, é impossível reduzir a criminalidade violenta, é impossível combater o crime no Brasil. A gente implementou o programa Vigia, a gente criou a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do banco de DNA para resolver crimes complexos.
A gente foi para cima do PCC, a maior organização criminosa do país. Pegamos os líderes do PCC que estavam em prisões em São Paulo, comandando o crime lá de dentro, com plano de matar juiz, com plano de matar promotor, com plano de resgate. A gente pegou eles e colocou em presídios federais de segurança máxima. Eu já fui juiz de presídio de segurança máxima federal. Valia a pena até visitar. Um dia, quem sabe, pode virar um ponto turístico no presídio federal. Mas é cela individual. Não tem fuga. Não tem resgate. Não tem celular. E no dia que a gente transferiu os líderes do crime organizado para lá, a gente mudou as regras de licitação. Visita agora só em parlatório, com vidro separando, com telefone e com agente penitenciário monitorando. Para eles foi fim de jogo. Que assim tem que se lidar com o crime organizado. Não é bang bang, mas tem que lidar com planejamento e inteligência. E os crimes caíram em 2019, que foi o ano da minha gestão no Ministério da Justiça. Vocês terem uma ideia, caíram 22% os assassinatos no país, em comparação com 2018. Então a gente provou que é possível sim fazer, tanto combater a corrupção, como também combater o crime organizado. Agora a gente está numa nova jornada. Muita gente diz, é impossível melhorar a vida das pessoas no Brasil. Impossível fazer com que o Brasil cresça, para que a gente tenha emprego, que a gente tenha renda. É impossível fazer o país se desenvolver durante muito tempo, porque ele vai e volta para trás, ele tem esses voos de galinha que nunca prosperam. É o que a gente quer mostrar que pode fazer diferente. Dizem que é impossível você ter gente honesta em Brasília. A gente vai mostrar que isso pode ser diferente. Claro que a gente não pode generalizar. Tem muita gente boa na política, mas a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade. É preciso que a gente tenha uma voz forte e independente, representando o Paraná lá no Senado Federal. Esse que é o projeto que a gente está agora envolvido. Para isso, eu tenho circulado todo o Paraná. E a gente tem visto muita coisa boa. A nossa agropecuária é pujante. Dizem que o Brasil é o celeiro de alimentos do mundo e que o Paraná é um dos principais responsáveis por essa situação do Brasil. Mas a gente também precisa diversificar a nossa economia. A gente teve agora há pouquinho lá na Protor, que a gente vê o grande potencial que tem o Paraná para diversificar a sua economia. Líder mundial na produção de capacetes, líder de produção de motopeças na América Latina. Ou seja, aqui é um pouco, como disse lá o Pedro Vale de Caminha, se plantando tudo dá. Não só na agropecuária, mas se você tiver projeto, se você não tiver um governo atrapalhando, com excesso de tributo, com excesso de burocracia, se você tiver um governo investindo, ou pelo menos fomentando o investimento da iniciativa privada, e se você não tiver um bando de gente roubando do povo, sobra valores aí para você investir e para as pessoas prosperarem. Eu estou colocando meu nome à disposição da população paranaense nesse ano de 2022 e terei orgulho caso essa confiança seja depositada em mim. Mas eu tenho dito, e acho que isso é de fundamental importância, não pretendo, caso seja honrado com essa escolha, ficar em Brasília no ar-condicionado. Não é assim que eu fiz a minha carreira. Como juiz, posso dizer que a gente se destacou em casos como Manessado, processo contra o Fernandinho Miramar, depois da Operação Lava Jato. Como ministro da Justiça, a gente se destacou, criou programas importantes que reduziram a criminalidade. A gente quer se destacar de novo, lá no Senado. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente perder a conexão com a população. Então não é para ficar lá no Senado, no ar-condicionado em Brasília, tomando um monte de cafezinho, vendo a vida passar. O compromisso número 1 que eu tenho é continuar percorrendo o Paraná, conversando com as pessoas, vindo quantas vezes forem necessárias aqui para Santo Antônio de Alpargatas e região.
para a gente ter contato, para a gente ouvir, por exemplo, sobre a situação da saúde. Ouvir a enfermeira ali, o Leite, tendo aqui minhas homenagens, para a gente ouvir sobre a situação da saúde. A gente tem feito isso, tem visitado hospitais, tem ouvido sobre a falta de financiamento adequado da saúde pública aqui no Brasil. A gente tem visitado empresas para ouvir sobre dificuldades para fazer investimento, para ouvir sobre os problemas dos trabalhadores. A gente tem visitado organizações não governamentais, organizações sociais. Tem muita coisa boa no Paraná, mas também tem muita dificuldade. E você não consegue saber dos problemas e pensar nas soluções se você não tiver em permanente conexão com as pessoas. Então, o compromisso número 1, Mineiro, eu assumo, e tenho dito, não pode escrever na pedra, vou estar circulando sempre no estado do Paraná para conversar e ouvir vocês. Muito obrigado. Futuro senador da República. Se Deus quiser, com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, é a ajuda de todos. Queria agradecer ao Luiz Guilherme, Marcos, Angelizinho, o Antônio e o nosso amigo Tobias, da imprensa, e agradecer a todos. Estou à disposição. O Júlio Afonso é nosso eterno deputado, eterno prefeito, irmão meu. Ele falou assim: mas irmão, eu falo tudo, se eu falar agora eu vou passar vergonha. Eu queria que você falasse duas palavrinhas. Então a palavra sua é muito importante. Eu digo, Sérgio, não tem esse negócio. Ele está entrando na política agora, ele não se incomoda. Eu ficaria honrado de escutar duas palavras suas, de ser o pai de todos nós aqui. Bom, visto que ele falou, o Landim é o meu coordenador de campanha, tanta gente também, por favor, nossos companheiros, o Abel aí da Zona Rural, o pessoal do comércio, o pessoal da saúde, o pessoal da imprensa, o Sérgio Moro, Mineiro, Barbosa, grande companheiro mineiro e Pai para realmente valer o cargo que ele representa, através da sua humildade, através dos seus projetos, através do apoio que ele dá ao prefeito para que as coisas aconteçam no município. E o Dr. Sérgio já falou tudo, as minhas palavras são muito breves. O Dr. Sérgio falou na questão ética, Todos nós somos a favor, sério, mulher do Mineiro, da ética, da família e do temor a Deus. Então o Dr. Sérgio representa esses adjetivos. O Dr. Sérgio sabe o que é combater o malandro. E nós sabemos como é difícil lidar com gente malandra. Porque o malandro não está só no PCC. O malandro não está só na Lava Jato. Às vezes você é assaltado aí, como aconteceu crimes a semana passada aí num casal no Cargópolis. Então o malandro tem que realmente, nós temos que ter um cuidado muito grande. E ainda, doutor Sérgio, do Senado, como ele acabou bem dizendo, ele estará ao nosso lado, olhando o agronegócio, olhando a saúde e combatendo a criminalidade. E nós precisamos de uma pessoa que tenha essa personalidade, esse caráter. Porque o senador tem que ser firme, o senador não pode ter medo, o senador tem que saber o que fala. O doutor Sérgio, um estudioso da matéria, é doutor, defendeu tese. Nós vamos ter uma pessoa que realmente vai orgulhar o Paraná, vai orgulhar Santa Paula. Por isso, o nosso apoio, o nosso voto ao doutor Sérgio. E terminando, eu queria só dizer uma coisa, doutor Sérgio, está com o teu nome, eu já acompanho de perto. Eu vejo às vezes o doutor Sérgio já estava numa feira em Curitiba e tinha um pessoal assim, até sendo mal educado, doutor Sérgio. Mas Edição, você que foi vereador daí no fundo, sabe o que acontece, Edição? Os que não gostam, os que são radicais, aqueles que nem temor a Deus têm, aquele pessoal realmente que quer que o país vire bagunça, que o país vire Cuba, vire Venezuela.
com ela. Esse pessoal é contra você. Porque os bons jamais serão para você. Deus abençoe. Desculpa. Para concluir, eu queria agradecer o Conselho Tutelar, a Laura Arruda, a Simone, a moça, a Marcelão, enfim, a todos aqui, o nosso eterno vereador de São, Celinho, enfim, Barriga, a todos os companheiros que estão aqui presentes. Me perdoa se eu não falar de alguém, a Dilson, Abel, a todos os companheiros, Gordinho. Vou passar mais uma vez aqui, Barbosa, para ele despedir, porque nós temos vários compromissos. Hoje à noite vai até de madrugada, se Deus quiser. Fica à vontade, Sérgio, a casa é sua, junto. Fica na sua casa, que você está em casa. Não, obrigado. Olha, para mim é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu falaria muito mais, né? Mas a gente tem que seguir ali infelizmente, o nosso caminho por nossa agenda. Mas o que eu disse é verdadeiro. Falar um pouquinho de mim rapidamente, então, se a gente não conhece, olha, eu sou de Maringá, nasci no interior do Paraná. Falo brincando, sou pé vermelho, de mãos limpas, tá? Filho de pais pontagrossenses. Meu pai era professor de geografia, minha mãe era professora de português. Meu pai dava aula na universidade, minha mãe dava aula no ensino médio. Cresci ali cercado de livros, né? Porque meu pai era de geografia e literatura por conta da minha mãe. Morei, a partir do momento que passei no concurso de juiz, fui morar lá em Curitiba. Morei também um tempo em Cascavel. Eu acho que o que eu percebi na minha carreira toda, não só como juiz, mas também como ministro, foi essa sede de justiça, essa necessidade da gente prover as pessoas com justiça, dar essa satisfação. Na verdade, quando a gente se reuniu em sociedade, quando a gente criou um governo, quando a gente criou um Estado, a primeira ideia das pessoas era ter justiça. A justiça para as pessoas frente à força dos poderosos. E a gente vê, infelizmente, como a justiça ainda é imperfeita no nosso país. Eu estava vendo esses dias, todo mundo falando, aquela minissérie falando sobre o assassinato daquela atriz da Globo, Daniela Pérez. Né? Confesso para vocês que eu não estou com muito tempo, não. Então eu assisti o último capítulo, fui direto para o último capítulo. E aí me chamou a atenção ali o assassino, não vou falar o nome dele, porque é a pessoa que não merece ter o nome dito. Mas no final ele foi condenado com muita dificuldade, porque a mãe da atriz que foi assassinada insistiu para que fosse julgado e fez com que aquele processo andasse. E no final o rapaz foi condenado até a uma quantidade significativa de anos de prisão, mas na prática ele ficou 7 anos preso. 7 anos preso por um assassinato no país. É muito pouco. Na Alemanha tem prisão perpétua. Nos Estados Unidos tem prisão pena de morte. Não sou defensor de pena de morte, porque acho muito arriscado. Você eventualmente aplicar essa pena no inocente. Mas 7 anos por um assassinato é muito pouco, é muito banal. E quando a gente foi juiz e a gente julgou aqueles casos lá de corrupção, não há um sentimento de vingança que faz você assinar uma sentença e mandar alguém para a prisão. É um desejo de você ver justiça, de você ver a aplicação da lei. Na verdade, eu vou até ser franco, não tem um juiz no mundo que possa se dizer decente que fica feliz por mandar alguém na prisão. Pelo contrário, que você está impondo um sofrimento a uma outra pessoa. Mas você faz isso porque é seu dever. Porque as pessoas precisam ver justiça acontecendo, especialmente aqui no Brasil. Eu lembro quantos escândalos de corrupção que eu vi na minha vida nos jornais e nada acontecia. E a gente conseguiu fazer justiça lá na Lava Jato. Quando eu fui no Ministério da Justiça, a mesma coisa. Você combater a criminalidade, o crime organizado, o tráfico de drogas, pedofilia, todos esses tipos de crimes. No fundo também, ali é uma busca por proteger as pessoas
mas também de você buscar justiça, de você buscar encontrar uma satisfação. Agora, é uma nova jornada. Um senador tem inúmeras responsabilidades, mas ainda assim eu me vejo nessa busca. Teu trabalho não acabou. Eu estava no setor privado, menino, ano passado, estava trabalhando até nos Estados Unidos, tinha conseguido dar um bom emprego, porque eu preciso sustentar minha família. Não fiquei rico de ser um juiz, nem ministro, mas senti no final do ano passado aquele grilo falante aqui no ombro, soprando: olha, teu trabalho não acabou, sua missão está incompleta, você tem que tentar mais uma vez. E a gente vê hoje esse país com tanta injustiça, bandido concorrendo às eleições. Imagina que vocês pensaram no nome, mas o pior é que tem vários concorrendo às eleições. De outro lado você vê gente sem nada, passando dificuldade, passando fome, gente sem emprego, faltando medicamento no hospital. Olha, eu fui no hospital filantrópico no interior, não vou falar o nome do hospital, que eu não quero expor a pessoa, e a gente ouviu a médica responsável por tratamento de câncer dos pacientes, a oncologia. A médica deu um depoimento para nós falando o seguinte: Moro, eu atendo muita gente aqui com a minha equipe, e tem gente que chega aqui para mim e a gente faz o diagnóstico de câncer e eu sei que tem um tratamento que salva a vida dessa pessoa. E não é um tratamento disponível lá na Harvard, lá nos Estados Unidos, é um tratamento disponível aqui no Brasil. Mas eu não tenho esse tratamento aqui nesse hospital. Eu tenho que dar um tratamento que eu sei que não tem a mesma eficiência e que essa pessoa vai morrer, porque não tem um tratamento que podia salvar a vida dela. E o que eu faço? Porque a gente não tem um financiamento adequado aqui no serviço de saúde para atender essas pessoas que vêm aqui. O que eu falo para essa pessoa? Quando a gente vê esses retrocessos que a gente teve nos últimos anos no combate à corrupção, quando a gente essa injustiça das pessoas sofrendo sem serviço de saúde adequado, com dificuldade de arrumar emprego, com estrada também, a gente pegou a estrada aqui, não, estrada ruim. Se você tem estradas boas aqui, quanto você fomenta mais o desenvolvimento desse município? Enfim, essa jornada aqui é a volta e é uma tentativa de buscar justiça. A justiça para a gente. Eu acho que a gente está nessa empreitada em conjunto, com tudo que aconteceu nos últimos anos. Tanto nas vezes que a gente foi bem sucedido, tanto nas vezes que a gente teve a nossa parcela de derrota. Quero agradecer mais uma vez, Nico, o convite para falar aqui nessa casa. Fico honrado de estar na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina e espero revê-los nos próximos anos, tantas vezes quanto forem possíveis. Muito obrigado.